Amém, glória a Deus. Segunda aula de panorama do Novo Testamento. Semana passada começamos a falar sobre o que é o Novo Testamento, quando é que ele veio, aprendemos um pouco sobre a divisão do Novo Testamento, quantos livros são mesmo? 27, Antigo 39, Novo 3 vezes 9, né? Então 27 livros. Vimos como eles são classificados. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos, que são quantos? 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são tidos como evangelhos sinóticos, né? Que são Mateus, Marcos e Lucas. Decorem isso que vai cair na prova. Estou avisando. Nós temos apenas um livro histórico no Novo Testamento, que é Atos. Tudo que vem depois de Atos, historicamente, está contido dentro de Atos. Tudo que vem em Atos termina a história do Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, 5 livros em torno de um século de história, né? Então já finaliza o Novo Testamento. O que vem depois de Atos, que são as epístolas e o Apocalipse, estão contidos historicamente dentro do livro de Atos. Lembrando que Atos foi escrito pelo mesmo evangelista, depois nós vamos aprender isso e aprofundar nisso, o mesmo evangelista que escreveu Lucas, o próprio Lucas. Lucas o médico, Lucas o historiador, né? Aquele que fez uma acurada investigação. Depois de Atos nós temos então as epístolas, que são quantas? São 14 paulinas? Não, 13 paulinas e 8 gerais, totalizando 21 epístolas. 21 epístolas. Eu tenho 5 livros antes das epístolas, mais 21, 26, com o Apocalipse, 27 livros, né? Então é muito simples dividir o Novo Testamento também, não é algo difícil. Eu vou ter 13 epístolas atribuídas ao apóstolo Paulo, que são Romanos, primeira epístola aos Coríntios, segunda aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira aos Tessalonicenses, segunda aos Tessalonicenses, Timóteo, segunda Timóteo, Tito, né? E Filemon, né? Então são as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Hebreus, não sabemos quem as escreveu, sabemos o destinatário, aos hebreus, ao povo judeu, mas o autor, quem sabe é essa turma que vai descobrir, né? Nenhum teólogo descobriu até hoje, quem sabe é vocês que vão descobrir, né? Então Hebreus nós não sabemos, sabemos que foi inspirado, sabemos que é considerado como canônico, como livro inspirado por Deus, mas não sabemos quem foi o escritor. Tiago, foi o Tiago, meio-irmão de Jesus, que tinha o apelido de joelho de camelo, porque ele orava muito, né? E os seus joelhos eram calejados. Então foi o irmão de Jesus, filho de José e Maria, que depois se converteu de fato e se tornou discípulo e ao mesmo tempo um escritor neotestamentário. Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu 2 epístolas, primeira de Pedro e segunda epístola de Pedro. É o apóstolo Pedro que escreveu. E nós temos a primeira de João, que foi escrita pelo mesmo evangelista João. O mesmo João escreveu 3 pequenas epístolas, que são primeira de João, segunda de João e terceira epístola de João. E escreveu também o Apocalipse. Nós temos 5 livros atribuídos ao discípulo
discípulo amado, a João, né? Ao Yohanan, ao Yohanes, né? Então João escreveu também boa parte do Novo Testamento. Vão gravando isso aí. Na aula passada aprendemos sobre como Jesus é identificado em cada livro. Em Mateus ele é tido nos evangelhos, né? Em Mateus ele é tido como filho filho do rei. Em Mateus como filho do rei. Ele é o rei, né? Ele é o rei. Em Marcos, o servo. Em Lucas, filho do homem. E em João, o filho de Deus. Tanto é que João usa a expressão por várias vezes: estas coisas vos escrevis para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nele tenhais a vida eterna. É um versículo que João fala por algumas vezes no seu livro, no seu evangelho. Mateus, rei. Marcos, servo. Lucas, filho do homem. João, filho de Deus. Tá certo? Bom demais. Semana passada eu comecei a trabalhar a questão de Mateus. Falamos que o livro de Mateus é o livro do cumprimento. Estas coisas sucederam, estas coisas aconteceram para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Então, normalmente é algo que foi profetizado, ou a maioria daquilo que foi profetizado pelo profeta messiânico do Antigo Testamento, chamado Isaías. Mas é claro que também contém outras profecias de outros profetas também. Ressaltando e relembrando vocês, todas as vezes que Jesus falou, ouviste o que fora dito aos antigos, Jesus não estava citando um versículo do Antigo Testamento. Jesus estava citando ou um provérbio entre os judeus, um provérbio contemporâneo aos judeus, um ditado, nós poderíamos dizer assim, ou nós vamos aprender hoje sobre os fariseus, ou um mandamento farisaico. Então Jesus, quando ele ia citar um versículo, ele fala: está escrito. Jesus se referindo aos livros considerados canônicos. Mas quando Jesus falava, ouvistes o que fora dito aos antigos, Jesus não está citando versículo bíblico, até porque o conteúdo desses ditados são meio que duvidosos. Por exemplo, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Jesus está repetindo um ditado que era comum entre os hebreus, muitos deles vindo da parte dos fariseus, muitos deles, que a Bíblia chama de tradições humanas, né? Aí ele falava assim: eu porém vos digo. Então Jesus não iria contrastar a lei do pai dele, né? Eu porém vos digo, amarás a teu próximo, né? E aí ele falava o mandamento, né? Do jeito que ele tem que ser, contrastando o provérbio que era dito. Então, quando você ouvir isso, ouviste o que foi dito aos antigos. Não é uma citação do Antigo Testamento, é se referindo a um provérbio, a um ditado contemporâneo, né? Por exemplo, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, né? Então tem muito versículo assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. No verso 44, capítulo 5: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então normalmente são ditados, né? Ou também Jesus às vezes citava o que estava na lei e dava uma interpretação mais clara. Então isso acontece também, citando, ouviste que foi dito, não adulterarás, isso já é um mandamento. E
e ele explicava a questão, os detalhes desse mandamento. Eu, porém, vos digo: qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então Jesus, ao dizer isso, ou ele estava dando novos significados, ou uma má interpretação, tirando a má interpretação daquilo que estava escrito, ou se referindo a um ditado errado que era comum no meio do povo hebreu. Começamos a estudar semana passada a questão do Sermão da Montanha. Aprendemos que o Sermão da Montanha não foi pregado para a multidão, mas foi para os discípulos, porque Jesus, ao pregar para os discípulos, ele pregava da montanha, ao pregar para a multidão, ele pregava do mar. Simplesmente uma questão geográfica, uma questão de acústica da montanha. Sua voz, você fala, o vento pega sua voz e dispersa, só que eles que estão mais próximos que vão ouvir. Já do mar, não, do mar, você está falando do mar da Galileia, ou qualquer outro mar, Mediterrâneo, e falava, o ar quente que vinha do mar pegava a voz dele e dissipava no meio das pessoas, as pessoas ouviam de longe. Então os anfiteatros antigos eram construídos à beira-mar, normalmente côncavo, voltado para o mar, como se fosse um C, uma espécie de um C ou um U, poderíamos dizer assim, porque ela utilizava essa questão da acústica. Lembra quando Herodes foi discursar, que as pessoas disseram: é voz de Deus e não de homem? Ele estava discursando em um desses anfiteatros. E o que aconteceu? O sol bateu nas águas, o raio solar bateu nas águas do mar. Ele estava vestindo vestes reais, reluzentes. Houve aquele efeito especial, sol batendo na água, batendo nas vestes dele, dando aquela ideia assim de algo reflexível, e com o discurso dele acaloroso, poderíamos dizer assim, as pessoas aplaudiram e disseram: é voz de Deus e não de homens. E ele tomou a glória para si: não, eu sou Deus mesmo. E ele foi comido por bicho, Então, quando o Matos Nascimento canta: dá glória a Deus, irmãos, exalte a Deus, apesar da música trazer uma ideia de glória a Deus, o contexto do livro não é esse, é dar a glória a Deus. Se alguém falar que a glória é sua, não, minha não, é de Deus, Então não é só glória a Deus. Tem gente que fala de glória a Deus de boca para fora, mas não dá a glória a Deus, é diferente. Então Herodes foi comido por bicho porque não deu a glória que é de Deus, não deu a ele tomou para si. Quando falaram: é voz de Deus e não de homens, ele: opa, sou Deus mesmo. Então, e aí que a Bíblia diz: a minha glória a outrem não dou, a outro não dou. Então Jesus está aqui, começamos semana passada, no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, Falei sobre a questão da mansidão, que Moisés era um homem manso. Manso é sinônimo daquele que compartilha, aquele que é útil. Quem não assistiu essa aula, volte lá e assista. Depois depois ele continua o seu sermão: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque Deus é pacificador também, e nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Verso 10: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tanto é que Jesus está falando para os discípulos e não para a multidão, que ele disse:
vós sois o sal da terra. Então Jesus me dizia para ele: vocês são o sal da terra. E a multidão era uma multidão que era composta por servos, que pessoas que já tinham convertido a Cristo, ao Evangelho de Cristo, e eram compostos também de pessoas que só estavam atrás das bênçãos de Jesus, só atrás dos milagres, só atrás de uma boca free, né, de uma boca livre, comer pãozinho recém-multiplicado, né? Então só atrás das bênçãos. Então a multidão era composta de ímpios e de justos. Então Jesus não diria para a multidão: vocês são o sal da terra. O ímpio não é o sal da terra. Jesus só diria isso para discípulos. E assim que ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser usado pelos homens. E ele diz, então, casado com a ideia do sal, né? Eu acho que eu trouxe para vocês em uma das aulas aqui as características do sal. Não trouxe? Eu trouxe para vocês. Depois eu vou postar de novo lá no grupo, uma mensagem minha sobre as características do sal. Por que nós somos o sal da terra, né? E vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade ficada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dar essas duas nomenclaturas aos seus discípulos. Vocês são sal. O sal, ele é necessário. A cozinha pode ter tudo, mas se não tiver sal, a cozinheira não faz muita coisa, né? O sal, ele é invisível, não precisa ser muito notado, mas você, ao saborear, você percebe que ele está lá. Depois de feita a comida, você não vê o sal, né? Você saboreia o sal. O sal, ele não precisa ser muito, ele precisa existir, né? Se for, ele tem que ser equilibrado, né? Não precisa de muitos cristãos para transformar o mundo, precisa de existir, né? Lá no seu trabalho precisa de, se fosse aqui muitos cristãos, eu formaria uma célula. Não, Deus precisa só de um. O sal, um pouquinho, ele já faz toda a diferença. A outra característica do sal é o fato dele ser equilibrado. Em que aspecto? Muito sal passa, fica salgado demais. Pouco sal fica insonso, né? Então o cristão, ele deve ser equilibrado, nem de mais e nem de menos, né? Então ele tem que ter o equilíbrio na vida cristã em todos os aspectos. A única coisa que o cristão tem que ser radical é contra o pecado. Sim, ele tem que ser radical. Ser salgado. Ele tem que ser salgado, né? E tantas outras características do sal. Além disso, o sal, ele é acessível. Todo mundo tem condição de comprar sal. É um dos elementos mais baratos do mercado. E a pergunta é: será que eu, como cristão, tenho sido acessível para as outras pessoas? Será que eu, como sal, tenho sido acessível para o mundo? Como é que eu tenho me comportado? Eu sou acessível? Então é algo que nós temos que perguntar. E Jesus, então, ele diz que nós somos o sal da terra, né? Então essas características. O sal, ele é milenar, desde a época da Palestina, ele passa por geração. Assim é a igreja também. Os dias vão passando e a igreja permanecerá para sempre. Em todas as culturas, povos, línguas e nações, tem sal. Assim também deve ser na igreja. E Jesus traz essa outra característica, que é a luz do mundo. A luz, ela não deve temer as trevas. A luz, ela não briga com as trevas. A luz, ela chega. E onde a luz chega, naturalmente as trevas têm que ir embora. Então a luz, ela sempre exercerá domínio sobre as trevas. E uma das coisas que o cristão não precisa ter medo são das trevas, porque nós somos luz. Então as pessoas às vezes colocam assim, batalhas espirituais, no sentido, cuidado com a retaliação do inimigo,
Cuidado, peraí, Jesus colocou a igreja na passiva ou na ativa? Essas são as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Não é que a igreja vai ter um grande escudo e o inferno vai lutar contra ela e vamos resistir ao inferno. Não, quem está atacando é a igreja. O inferno está morrendo de medo da igreja. E quando nós chegarmos diante das portas do inferno, essas portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Olha a armadura de Deus descrita. Todos os acessórios da armadura são para ataque. Só a única defesa que é o escudo, e não tem nada atrás, é só na frente. A espada, o capacete, a couraça da justiça, o cinto, tudo é a sandália para atacar. Atrás não tem nada, porque a igreja só progride, a igreja só vai para frente, a igreja só ataca. A luz, ela só vence, ela não perde. Por isso que Jesus disse que nele nós seríamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então esse negócio de ficar tendo medo do diabo, medo de em Cristo, meu irmão, ele que tem que ter medo do crente, né? Então esse negócio de ele está furioso, está furioso, ele vai continuar furioso, deixa ele furioso, né? Eu estou em Cristo, a Bíblia diz que o maligno não me toca. Então ele pode estar até ao meu derredor, rugindo, procurando quem possa tragar, mas sinto lhe informar que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Está mais próximo da gente, né? O inimigo é o nosso derredor, mais longe, para lá, passa amanhã, né? E os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Tá certo? Então, esse negócio de ficar estudando demais diabo, nome do diabo, como é que vai atacar diabo, não preocupa com isso não, isso é coisa, deixa esse povo aí que mexe no espiritismo, com esse negócio, deixa eles, né, enveredar pelo caminho da cegueira por lá mesmo, até que Cristo os alcance e eles sejam alcançados pela misericórdia de Deus. Mas o cristão, ele não fica estudando muito sobre o diabo, fica observando assim. Jesus não falou muita coisa sobre o diabo. Jesus não dava muito assunto ao diabo. E não vê Jesus entrevistando o diabo. Só de onde é que você veio? Por que você está nela? Por que você está nele? Não. O que você vai fazer? Tem gente que dá mais ouvido para o diabo do que para a palavra. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Você acha que só porque você perguntou ele vai falar a verdade para você? Pode ser que ele está te enganando também. Ele enganou Eva, tete a tete. Então Jesus, um único exemplo que nós temos de Jesus perguntando um nome, só para mostrar que é possível uma pessoa, um ser humano, ser possesso por mais de um demônio. Quando ele perguntou qual o seu nome, no gadareno lá, ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas você não vê Jesus dando moral para o diabo. Irmãos, até a Bíblia, você vê a Bíblia se falando da serpente, mas até como é que foi o pecado lá no céu do diabo, o diabo não tem muita oportunidade na Bíblia não. Nós temos no máximo um lampejo, uma alusão, assim, um textinho que a gente tenta forçar um pouquinho para achar que talvez aquele texto porventura fala do diabo, como é, por exemplo, Isaías capítulo 14. Se for lá no texto mesmo, é para um rei, está falando que é um rei. A gente tenta às vezes achar que talvez Deus está até dando uma dica para a gente, como é que o diabo caiu lá no céu, mas a Bíblia não dá muita ênfase para o diabo não, né? Cristão também não tem esse negócio de ficar conversando muito com o diabo não. Aliás, é uma falta de conhecimento do Evangelho quando eu atribuo o meu pecado ao diabo. Não, é porque o diabo me tentou e eu pequei. O diabo tenta mesmo. Só que normalmente nós pecamos, não é culpa do diabo. Nós pecamos por conta das nossas cobiças. Então é muito mais fácil eu culpar. Continua o mesmo síndrome de Adão e Eva, foi a serpente. E Deus não quer que nós transferimos a culpa. Não, eu pequei mesmo, fui eu que errei, não foi o diabo. Fui eu que pequei, eu que errei e eu estou arrependido. Reconhecer, isso é muito mais cristão do que, não, é o diabo.
Né? Não, pastor, apareceu aquela mulher linda no meu escritório e montou em cima. É do cão, não, foi uma mulher mesmo. Se você for lá, você pecou, você quer ser vergonha. Então, não é nada do diabo, não. Pode falar. No caso de Eva, ela foi tentada mesmo. Sim, mas a decisão de pecar foi dela. Ela tinha a opção de dizer sim ou não. Exatamente. Ela tinha a opção, como nós aprendemos, de crer em Deus ou crer no diabo. E ela criou no diabo. Não, a carne é fraca. Mas Eva não tinha carne fraca. Eva não tinha. Ela não tinha pecado, ela não tinha natureza pecaminosa. Então eu falo assim, que muitas pessoas atribuem ao diabo, tudo é o diabo. Ah não, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Ele trabalha assim, ele tenta assim. A Bíblia fala sobre os dardos inflamados do inimigo, fala, tá certo? Mas nem tudo é o diabo, é a carne mesmo, é a carnalidade. E se até mesmo quando foi tentação do diabo, uma coisa é a pessoa ser aliciada, outra coisa é ela decidir pecar. Pois é, mas se o diabo não ficasse tentando, a carne é fraca, ela ajuda. Se o diabo não ficasse tentando, a pessoa pecaria do mesmo jeito. Porque é pecador, precisa todos pecarem e destituídos estão da glória de Deus. Na realidade, ela quis ser com Deus. Oi? Na realidade, ela quis ser com Deus. Exatamente, ela quis ser como Deus. Mas, entendeu? Essa questão que às vezes as pessoas têm a ideia de tudo é o diabo. Não é. Nós pecamos por quê? Por causa das nossas cobiças. Tiago vai falar sobre isso no capítulo 1. Ninguém ao ser tentado, vamos lá em Tiago capítulo 1, já que estamos no Novo Testamento. Tiago, meio-irmão de Jesus, depois do livro de Hebreus, capítulo 1. Pior do que atribuir ao diabo é atribuir a Deus, e falar que Deus que nos tenta. Aí é pior, né? Verso 13 do capítulo 1. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O problema somos nós mesmos, são os nossos desejos carnais que estão sendo, é claro, santificados, trabalhados e mortificados, né? Nós que somos cristãos, mas somos tentados pela própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz a nossa cobiça, então a cobiça, depois de haver concebido, dá uma ideia de concepção, porque o pecado não acontece do dia para a noite, ele é gerado, ele vai sendo processado, não é isso? Ele acontece na mente, no coração, aí depois que ele é externado, né? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz e nasce o fiotinho. Como é que é o nome do fiotinho? Pecado. Ela dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, está vendo aqui que Tiago colocou o diabo, colocou a cobiça, colocou. Não, resumindo então, o diabo não faz nada, é a gente mesmo que faz. O diabo só surgiu lá no Éden. Não, ele continua agindo sim. O que eu estou dizendo é que as pessoas, elas terceirizam a culpa. Mesmo que ele tente, mesmo que às vezes sim, ele cria situações, a decisão de pecar é minha. Não, a gente tem que confessar. Exatamente. O diabo me ajuda. Exatamente, tá entendendo? É igual o outro. Ah, não, eu comecei a cheirar cocaína porque meu amigo me ofereceu. Não, você começou porque você quis. Não foi porque o amigo me ofereceu. Ele colocou uma arma na sua cabeça e falou: experimenta ou morre. Normalmente não. Tá entendendo? Você é fraco, fala assim, larga de ser bobo. É. Aí ele quer ser bobo. Mas ele gerou uma cobiça nele, um desejo, uma curiosidade, entendeu? Ou seja, ele não submeteu a Deus, isso que eu estou falando, né? Ela fez a mesma coisa, né? Exatamente. Ela colocou uma serpente. Transferido. Você
Então, hoje em dia, essa teologia de que tudo é o diabo mascara o grande problema do ser humano. Mascara que sou eu que preciso de arrependimento, não é o diabo, ele não vai arrepender nunca. Professor, então aquele curso que tem aí, que vamos falando, batalha espiritual, não sei o que, é mais fácil falar, não, Jesus está arrependido. É complicado, esse negócio de batalha espiritual aí existem muitas besteiras no mercado, livros escritos com muitas besteiras. Besteiras em que aspecto? Qual que é o grande problema dessas batalhas espirituais? A maioria delas. Você quer um livro bom de batalha espiritual? Um livro bom? Tem batalha espiritual do Augusto Nicodemus que eu indico. Ele tem um livro sobre batalha espiritual e o livro Este Mundo Tenebroso. Para dizer, são as duas literaturas que eu indico sobre batalha espiritual. Mas eu vi uma palavra do Augusto Nicodemus sobre batalha espiritual. Ele é totalmente crítico. Exatamente. É por isso que eu indico. E Este Mundo Tenebroso, no livro Este Mundo Tenebroso, ele reconhece a batalha espiritual, só que ele parte de um princípio mais bíblico-teológico. Qual que é o grande problema? Você pega livros, por exemplo, de Rebecca Brown. O que a Rebecca Brown faz? A Rebecca Brown, ela usa uma experiência pessoal, uma visão que ela teve não sei aonde, não sei de que, e faz com que a experiência dela espiritual seja uma doutrina. Experiência minha pessoal não serve como doutrina. A batalha espiritual funciona assim. Para ela funcionou assim. Está entendendo? Para mim, cada um tem uma experiência com Deus. Eu não posso usar as minhas experiências espirituais. Eu faço um propósito com Deus, irmãos. Eu fiz o propósito de jejuar 3 dias. E depois que eu jejuei 3 dias, Deus me deu uma bênção. Portanto, jejue 3 dias que Deus vai te dar a bênção que está querendo. Não. Experiência é minha, experiência é minha. Experiência sua é experiência sua. Não vamos misturar as experiências. Experiências não servem como doutrina. Experiência é experiência, doutrina é doutrina. O apóstolo Paulo, ele fala assim: conheci o homem, olha porque foi ético, não sei se encarna o Espírito, que talvez ele nem entendia mesmo como é que foi essa experiência, foi até o 3º céu. E os estudiosos, os eruditos da Bíblia, falam que Paulo estava falando de si mesmo. Ele só citou a experiência, nem deu muita, vou dar agora, o que eu vi lá, como é que é o negócio, vou dar uma aulinha para você. Não, conheci um homem, está tirando toda a soberba, poderia, eu fui arrebatado, o Senhor revelou para mim coisas misteriosas. Não, nada disso. Conheci um homem na 3ª pessoa, não sei se encarna o Espírito, não tenho muita experiência com esse negócio, não vou defender aqui. Foi até o 3º céu, conheceu o 3º céu. Pronto, só cita isso. Não fala o que ele viu lá, o que ele deixou de ver. Não interessa, porque foi uma experiência própria. Se ele tivesse deixado de ser registrado, como é que foi? Viraria doutrina. Então, experiência pessoal serve como testemunho, serve um monte de coisa, não como doutrina. A Bíblia, sim, é o único livro de regra, fé e prática. Qual que é o grande problema da maioria desses livros de batalha espiritual? Todos eles, sem exceção, pegam as experiências próprias e querem fazer que todo mundo viva as mesmas coisas. Eu nunca vou viver o que Daniel Mastral, viveu, nunca fui macumbeiro, nunca fui mexer com esses negócios. Experiência dele para lá, não quero nem quero ter essa experiência com o demônio, quero ter experiência com o Espírito de Deus. Está entendendo? Então a experiência dele, o problema dele, como é que é o mundo espiritual aí, isso não é assunto para mim não. Irmãos, tem pessoas que ficam tão preocupadas. Por isso que uma das matérias, um dia alguém me perguntou: pastor, por que o senhor não dá a matéria seitas e heresias no curso do senhor? Eu disse: não tem muita intenção de dar essa matéria não.
Sabe por quê? Quando você conhece a verdade, tudo que vir fora da verdade, você vai identificar como sendo e como heresia. Você fica gastando tempo, tal igreja é assim, a seita é assim, tem essa heresia. É igual a história que eu conto para vocês, de um curso que foi dado no Banco Central norte-americano, para bancários, acerca de notas falsas. Eles foram fazer um curso de notas falsas, e cada um recebeu um pacote de $1 milhão de notas verdadeiras para contar. Cada bancário recebeu um pacote de dinheiro de várias notas para contar, e todo mundo, a tarefa é só essa, contou, tinha notas de todos os tamanhos, né? Se fosse no Brasil, notas de 100, notas de 50, de 20, mas todas verdadeiras. Terminou, todo mundo recebeu o certificado. Assim, depois que vocês contaram $1 milhão, toda vez que o seu dedo pegar uma nota falsa, vai perceber, porque vocês conheceram as verdadeiras. Está entendendo? E conhecereis a verdade? Quando você conhece a verdade, tudo que vem de mentira, meu irmão, você não se preocupar em, igual minha filha chegou em mim esses dias, não, pai, esses dias deu sono na aula de ciência. A professora veio com historinha, né? Eu não sabia nem falar direito o nome do negócio, Big Bang, achei que até era tiroteio. E ela mesmo tirando as conclusões dela. Não, pai, como é que a pessoa acredita numa coisa daquela, de explosão? Um vídeo mais chato, os meus coleguinhas dormiram todos durante o vídeo. Eram os vídeos de 10 minutos que ela passou na aula de ciência e tal. E eu fiz algumas perguntas para o professor, a professora disse: não, Letícia, não, e tal, isso aí é que a ciência diz. Não, papai, não é muito mais simples pensar que Deus é o criador de todas as coisas. Pronto, acabou. Está entendendo, irmãos? Quando você ensina a verdade, toda vez que vem uma mentira, vai rir. Então, por que eu ficar gastando tempo com o diabo? Ensina Deus, ensina o Espírito Santo. Por que eu ficar gastando tempo com heresias? Ensina a verdade. Heresias, epa, não aprendi isso não. Você vai, não é assim que a Bíblia diz, não. Caminho, alto lá. Está entendendo? Então, tudo que você vai identificar, você vai perceber de fato que não contém nas Escrituras Sagradas. Você vai ser um crente bereano. O apóstolo Paulo pregando, seja muito bonito o apóstolo Paulo, isso aí. Mas deixa eu verificar se é assim mesmo que está escrito. Então, nós temos que ser cada vez mais crentes bereanos, né? Que Paulo nos chamou de mais nobres. Porque tudo que ele e Paulo, ao invés de levar isso para o lado pessoal, que povo chato esse povo, tudo que eu estou falando aqui, eles pedem referência bíblica, onde é que está escrito, e procura lá. Não, o apóstolo Paulo louvou isso das pessoas. Olha, eles são mais nobres do que os outros, porque tudo que eu pregava, eles conferiam nas Escrituras para ver se era assim mesmo. Então o crente ele tem que ser esse crente de fato que busca a verdade, que fica na verdade. Então, voltando aqui à questão da batalha espiritual, o Novo Testamento traz algumas questões disso, de diabo, de coisa. Nós temos sim que encarar que existe um mundo espiritual, existe sim uma batalha espiritual, só que essa batalha já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. E eu que estou em Cristo já tenho a plena convicção de que eu vencerei todas. Está entendendo? No final da nossa história, como diz aquele cântico, de fato já está escrito vitória. Aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Nós estamos em Cristo, o maligno não nos toca. Tem gente que fica aí sofrendo com o inimigo, né? O diabo está me perseguindo, o negócio da luta está feia. Espera aí, meu irmão, às vezes até o Espírito está te levando no deserto a se tentar. Ser provado, né? Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Quem tenta é só o diabo e a carne, né? Deus não tenta ninguém, como nós temos aqui em Tiago. Então, dê mais ênfase àquilo que é verdadeiro, que é de boa fama, tudo que é verdadeiro. Isso é que ocupais o vosso pensamento. Então, cuidado com esse negócio aí tem algumas pessoas que têm ministérios específicos, deixa eles lá. Tem pessoas que têm ministério de libertação, glória a Deus, Deus abençoe.
né, ministério dele, aí sim ele tem que, né, enfatizar nessa área, e Deus vai dar as experiências para ele, glória a Deus, né, e vai levando. Agora, cristão não, cristão precisa ter medo do diabo. Se aparecer um endemoniado, expulsa em nome de Jesus, né, até porque é Jesus que expulsa, não é você. Não é com base no seu mérito, não é com base na sua performance, é com base no nome de Jesus, que está acima de todo nome e que toda autoridade foi dada a Ele. Então é isso que nós temos que entender, né? Então não ficar aí com medo do diabo, nesse sentido assim, igual muitas pessoas fazem aí. Essa questão da experiência pessoal, aquele episódio do ladrão na cruz, ele entra como experiência pessoal? Em que aspecto? Muitas pessoas pensam assim, eu posso viver do jeito que quiser aqui no final. Não, nesse aspecto não. Não, vou viver do jeito que eu quiser, aí no final, lá no último segundo, esse não conheceu o Evangelho. E às vezes assim, pessoas que talvez nem não é a própria pessoa, mas um parente próximo, alguém que no finalzinho lá falou alguma coisa sobre Jesus e sei lá se a pessoa entendeu, estava até inconsciente, aí elas acham, não, bastou aquilo lá. Porque lá no episódio da cruz, aquele ladrão lá foi salvo. Que Deus pode salvar até no último segundo, esse é fato, entendeu? Agora, eu usar isso para eu viver na libertinagem, isso já é anti-evangelho, porque o ímpio ele nem pensa assim, porque já é ímpio já. Agora, uma pessoa que se diz cristã e quer viver assim, aí é questionável até o cristianismo dela. Como que eu quero viver? Como é que eu quero viver no chiqueiro se eu já conheci um lugar aciado? Então é algo a se questionar, né? Nesse sentido. Agora, que Deus pode salvar, isso a gente sabe que pode. Pessoas que têm experiência e tal, mas que isso seja uma exceção e não uma regra, né? Que a pessoa que converte lá na UTI, no final da vida, que isso pode acontecer? Pode, mas seja uma experiência e não uma doutrina. E uma exceção e não uma regra. Pessoas têm que ser evangelizadas quanto mais cedo, melhor. Quanto menorzinha, melhor. Eu respondi 2 pessoas sobre esse assunto. Entendeu? Então assim, pode salvar. Se foi para o céu, se não foi, não é mérito meu. Se foi um arrependimento de conversão, se foi um arrependimento de medo, que Deus vê tudo isso, né? É igual aquela história da pergunta que fez, igual foi para o Paulo Júnior esses dias, sei se vocês viram na internet aí, né? A pessoa, o avião está caindo, será que dá tempo de arrepender? Meu irmão, você não entendeu nada do Evangelho. Não é aquele arrependimento ali de meio segundo que vai te salvar. A pessoa não entrou no avião amando Jesus, e só porque o avião vai cair, ele ama Jesus agora. Não, o avião caindo, todo mundo arrepende. Todo mundo arrepende, sabe de quê? E clama, até Mateus fala, meu Deus! Mas aquilo ali não é salvífico na sua vida. A salvação é muito real, muito mais abrangente, mais séria. Então não espere o avião cair para arrepender, não. Arrependa-se antes de entrar no avião. Está entendendo? Então o Evangelho ele não é esse Evangelho que aí seria por obras. Porque arrependeu lá no finalzinho. Porque ele mereceu a salvação. No questionamento que fizeram, era até a irmã da pessoa que aí, para eu não ter a polêmica, eu falei, mãe, a senhora crê que ele foi salvo? Eu creio também. Amém. Vamos entrar no. Depois falar alguma coisa que magoa a pessoa. Nós não temos autonomia
colocar ninguém, nem no céu nem no inferno. Isso cabe a Deus. Nós temos apenas indícios, né? E algumas manifestações, né? Porque a Bíblia diz: pelo fruto se conhece as árvores, de que algumas pessoas vão para o céu porque creram em Cristo, né? Agora, ficar colocando pessoas no inferno é complicado. Isso deixa para Deus. Deixa para Deus, que Ele é o supremo e justo juiz. Caminhando mais um pouquinho no sermão da montanha que Jesus pregou para os seus discípulos, né? Ele então começa a falar vários assuntos, né? Dentre eles, Jesus trata aqui a questão do perdão, verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juízo ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aí depois Jesus vai falar sobre a questão do adultério, vai dizer que a intenção impura no coração já começa o pecado, porque as pessoas têm a tendência de achar que o pecado é só quando ele é externado. Mas o salmista orou a Deus dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Porque a questão, o fato de eu não fazer já é muito, é claro, já é muito considerável. Mas o que está lá dentro do meu coração? Então eu tenho que pedir a Deus para começar a mudar e moldar as intenções, as raízes, ir lá no problema. Está entendendo? Para não ficar igual na aula que vem, nós vamos estudar sobre os fariseus, ou seja, uma religiosidade aparente. Um monte de pessoas vivem com uma religiosidade aparente, igual aquela musiquinha: o crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja na frente do pastor, né? Então tem música que fala dessa forma, na frente do pastor, na frente do líder de cela, mas lá. Aí eu fico com a frase do meu ex-professor, doutor Russell Shedd, né? Sobre responsável. O crente deve ser responsável. O que é responsável? Responsável é aquele que faz o que é certo quando ninguém está olhando. Eu sempre falo isso, porque muitas vezes a lei foi feita para cumprir, né? Aham. Se está o sinaleiro vermelho, dá uma olhadinha, não tem ninguém, fura o sinal. Aí, mas Deus está olhando. Exatamente. O homem pode estar no exatamente. E por que furou? Porque a intenção da transgressão da lei já estava no coração. Agora aquele que foi transformado lá de dentro. Por isso que o Evangelho ele nos transforma de dentro para fora. O Evangelho não é religião. A religião ela te proíbe as coisas. Só que as intenções já continuam lá dentro. Não adianta eu não adulterar, no sentido de cometer o ato de adultério, se a minha mente e o meu coração estão cheios de impureza. Para Deus é a mesma coisa. Essa é a iniquidade, professor? Oi? Essa é a iniquidade, né, que o senhor deu a aula. Iniquidade também. Eu estava olhando por esse ponto aí, a questão da graça, ela se tornou bem mais difícil que a lei. Se tornou bem mais difícil que a lei. Mas ao mesmo tempo a graça trouxe a solução. Porque a solução do Espírito Santo é Ele nos transformar de dentro.
é nos despir do velho homem e se revestir do novo. Essa é a questão, é mudar as intenções, é transformar, é eu cantar de fato, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, porque o nosso coração não é disposto a obedecer. Está entendendo? Ensina-me a amar o meu irmão. Eu estava lembrando, nós vamos fazer agora, nossa escola de música, nós vamos fazer um recital agora, dia 8 de junho, coloquei até no Instagram e tal, recital Memórias, né? Nós vamos pegar as músicas que mais foram tocadas nas igrejas, né, as músicas cristãs, na década de 80, 90 e 2000, né? Esses 30 últimos anos, as 3 últimas décadas, né? 2000 até 2010, então 2010 para cá já é a década de 10, né? Então, eu pensando lá em casa assim, quanto que as letras mudaram, o tanto que entrou o antropocentrismo. Hoje eu estava vindo para cá ouvindo uma musiquinha no carro, né? Aí eu vendo assim, o cara começando a música, ele começa assim: eu tenho descoberto que fé não é apenas acreditar em Deus, mas saber que Deus acredita nos seus filhos. E quê? Aí não sei se vocês conhecem a música. Meu futuro é do tamanho que eu creio. Ainda bem que vocês não conhecem, glória a Deus. Você está lá no meu carro lá, de vez em quando você faz uma compilação assim, vem essas músicas. Eu tenho descoberto que fé não é apenas acreditar em Deus, mas perceber que Deus acredita em mim. Para tudo. Para tudo. Então o que tem entrado na igreja é o antropocentrismo. É o homem como centro de todas as coisas, e Deus se tornou um servo dos homens. Senhor, que seja feita a minha vontade, não a tua. Aliás, eu determino. Aliás, eu ordeno. Aliás, eu decreto. Eu profetizo. Meu irmão, o que eu posso profetizar além da palavra? Nada. Eu profetizo a palavra. Quer profetizar? Profetiza a palavra. Por isso que Paulo falou que as profecias devem ser julgadas. Julgadas de acordo com a palavra. Agora esse negócio de eu, tire o eu das músicas modernas, vai acabar a letra. Tudo é eu, meu, eu tenho a vitória, eu tal. Eu observando essa década de 80, 90, principalmente as duas décadas, né, do milênio passado, as músicas eram tudo tu és soberano, tu és grande, tu seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Era tudo para Deus. Hoje em dia é tudo para mim. Está entendendo? É tudo para mim. É eu que vou ser vitorioso e a minha vitória vai ter sabor de mel. E o duro assim que muitas vezes a gente está na igreja e não tem essa percepção, né? Exatamente. A gente canta assim, como se, né? Mas observe o quanto que o homem está no centro das teologias das músicas cantadas. Está entendendo? E músicas de arrependimento, de quebrantamento, cadê? A começar em mim, quebra coração, para que sejamos todos um como tu és em nós. Não tem mais isso. Eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida, me exalte, me dê dupla honra. Quebrar minha, eu já estou quebrado financeiramente, eu não quero mais ser quebrado. Restitui, eu quero de volta o que é meu irmão. Tudo que é seu não é seu, não. Foi te dado pela graça. Se você quer de volta o que é seu, você vai receber o inferno, porque esse você merecia. Então não peça a Deus para restituir aquilo que você merecia. Está entendendo? Então, se for observar, irmãos, é a teologia que tem predominado por aí. É a teologia de um Deus que eu fico observando. Eu digo o que eu falei para vocês aqui, eu vou repetir, tem coisas boas que tem que repetir, né? Jesus fala assim: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Às vezes a gente acha que só vai morar no céu só os que dizem cristãos protestantes, né?
E tem muita gente por aí que teme a Deus. Esse tempo atrás eu fiquei envergonhado daquilo que eu assisti. Envergonhado, literalmente. Porque eu sabia que tinha outras pessoas que estavam ouvindo. Nós homens, isso é uma coisa mais do homem, mulher faz isso também, mas nós homens às vezes tem negócio que é trocando de canal, né? Vê um pedacinho aqui, o pastor Cláudio Duarte fala que está no mundo do nada, né? Mas nem sempre é do nada, a gente está vendo, querendo escolher uma coisa melhor para assistir, né? E um dia eu trocando de canal, aí eu vou falar o nome, você já sabe para que igreja que é essa, né? Não precisa nem falar, não é nem questão de ética, você já sabe. Mas estava lá, uma empresária. Antes de eu vir para a corrente fulana de tal, eu era uma quebrada. E eu vim para a igreja. Ele falou, nenhum momento de Jesus. Eu vim para a igreja e aqui e tal, eu doei não sei o que lá e tal. Aí começava a vir os slides no fundo lá, né? Eu não tinha casa própria, agora eu moro no condomínio fechado. Eu tenho um carro importado que vale R$500 mil. A minha empresa já tem até filial e tal. Depois que eu vim para a igreja, eu observando aquilo, eu não tenho paciência para escutar, né? Troquei de canal. Caiu um canal, não lembro se era Rede Vida ou se era Canção Nova. Eu acho que era Canção Nova. O padre virou para na mesma hora, foi assim, só mudei de canal. Está vendo essa irmã aqui cadeirante? Vocês falando do público lá, parece que é Canção Nova, que eles pregam no galpão, um negócio assim, não é? Está vendo essa irmã cadeirante aqui? Quantos creem que Deus pode tirá-la da cadeira de rodas? Aí todo mundo, nós cremos. Deixa eu falar para vocês um negócio aqui. Caso Deus queira curá-la, e se Ele quiser, Ele faz isso mesmo, ela levantaria aqui, andaria na nossa presença, todos nós aplaudiríamos a Deus, glorificaríamos a Deus, alguns de nós iríamos lembrar desse milagre, outros até esquecer. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Aquilo que Deus já fez na vida dela, que é o perdão dos seus pecados, esse é o verdadeiro milagre que ela já recebeu. E eu, uau! As pedras estão clamando. Esse é o verdadeiro milagre que vai produzir aplausos para a eternidade. Não existe maior milagre do que o pecador arrependido. Não existe maior milagre do que a salvação de uma alma. Todos os demais milagres são temporários. E eu, está entendendo? Então, infelizmente, muitos de nós, agora estou falando de nós protestantes, né? Muitas das igrejas se demandaram um caminho que é outro evangelho. Não é o evangelho que está no Novo Testamento, não é o evangelho da cruz, não é o evangelho do arrependimento. Aquele evangelho do arrependimento, a mensagem é agora, venha para Jesus que vai ser mais lucrativo para você. Não é arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus, o dia do Senhor está próximo. Arrependei-vos. Essa era a mensagem de Jesus, essa era a mensagem de João Batista, essa era a mensagem dos profetas. E é uma mensagem que não tem se pregado por aí, é a mensagem do arrependimento, de mudar lá dentro. É muito mais fácil colocar a culpa no diabo, é muito mais fácil expulsar demônio que transformar o eu. Transformar o eu é mais difícil, expulsar demônio é fichinha. Mas não adianta, o eu fica lá, e esse deve ser transformado, e esse só é transformado quando de fato a pessoa converte, se arrepende de fato, e não apenas se adere à igreja. A adesão tem demais. Estatisticamente, alguns anos atrás, éramos apenas 3% da população brasileira, hoje já somos quase 50%, nós protestantes. Estatisticamente estamos crescendo, mas ao mesmo tempo estamos crescendo os escândalos, estamos crescendo a corrupção. Está entendendo?
Por que nós somos conhecidos como igreja? Pelas boas obras? Ou pelos escândalos? Pela corrupção? Então é algo que nós temos que Jesus, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Arrependa-te, olha para si. Então, todas as palavras do Evangelho contrastam esse Evangelho da facilidade por aí. Esse Evangelho que prega a prosperidade aqui nessa terra. Nós estamos igual os discípulos de Jesus depois da ressurreição. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus, vocês vão aprender até hoje que o meu reino não é desse mundo, que essa vida é passageira, que esse carro que você tem não vai te levar a lugar algum. Quando você for para o céu, você não vai lembrar nem da marca que ele tem. Está entendendo? Depois que morrer, meu amigo, as escrituras, as dívidas já não existem mais. O patrimônio, os méritos, a pós-graduação, mestrado, tudo isso é válido para essa vida. Mas será que nós temos acumulado como tesouro para o céu? E Jesus deixou bem claro: não acumuleis tesouros na terra. E naquele contexto ele não estava falando apenas de vida financeira, ele estava falando de vida piedosa, quando eu tenho a vida no altar, quando eu oro, quando eu jejuo. Ele vai dizer aqui, né? Aí sim eu estou acumulando tesouros no céu. Então é algo para nós repensarmos o nosso cristianismo, né? O cristianismo que nós estamos vivendo, infelizmente, está muito aquém do que deve ser. Nós temos mais, infelizmente, é claro que parece que cumprido Mateus 24 do que outros versículos da Bíblia, né? No final dos tempos, nos últimos dias, o amor de multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas Jesus diz: mas aqueles que perseverarem até o fim, perseverarem no Evangelho, na palavra, na busca de Deus, desse verdadeiro Evangelho simples, mas ao mesmo tempo o Evangelho transformador. O Evangelho que prega a cruz, que prega o sangue de Jesus, que prega a cruz de Cristo. É esse Evangelho que nós devemos voltar para ele. Concluindo aqui, Jesus, ele vai partir depois disso a questão de mostrar que o problema nosso é lá dentro e não apenas externo. Na aula que vem nós vamos estudar sobre os fariseus. Por que Jesus embateu muito com os fariseus? Porque eles eram religiosos. Os fariseus, o problema deles não era a questão do fazer, o problema deles era a questão do ser. Porque eles faziam, eles oravam em pé, nas sinagogas, nas praças, mas com qual a intenção? Serem vistos pelos homens. Está entendendo? E Jesus exortou: não vos assemelheis, pois, a eles. Então Jesus, quando ele vai ensinar, tudo que ele vai ensinando aqui em Mateus, ele vai contrastando a essa religiosidade, essa ideia hoje do hashtag estou fazendo. Tudo que a pessoa faz está postando, participando da Santa Ceia, hashtag, adorando ao Senhor, hashtag, orando no monte, hashtag estou jejuando. Está entendendo? Que evangelho é esse? É esse que o evangelho de Jesus ensinou? Entra no teu quarto e orarás ao teu pai em secreto. Teu pai em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Se eu faço uma boa oração, hashtag estou fazendo assistência social, e coloco na mídia, e coloco no meu Instagram, no meu Facebook, Deus não vai preocupar com aquilo mais não. Eu já recebi a minha recompensa. E qual foi a minha recompensa? Ser reconhecido pelos homens. Já foi feita justiça. Eu fui lá, ajudei,
uma live enquanto ajudava, estou aqui, irmãos, ajudando essa pessoa que está necessitando, esse irmão da minha igreja. Isso é ser igreja, irmão, faz igual a minha aqui, tal, né? Hashtag estou fazendo para a minha glória, e vou receber um monte de curtidas, de comentários, isso mesmo. Sábado à noite eu estava assistindo o telejornal de Goiás, aí apareceu. Primeiro a âncora falou que jovens da igreja e tal, fazendo ação social, aí mostrou a reportagem, aí tinha uns jovens lá, uma camisa da igreja bem grande, assim, e atrás dos alimentos que eles estavam distribuindo, tinha uma faixa grandona, o nome da igreja, se não passasse a figura do pastor. Então é complicado, né? É complicado. Aí qual que era o interesse? Ajudar as pessoas ou divulgar? Então Deus vê as intenções, né? Então tem muita gente séria aí fazendo ação social que ninguém nunca vê, nem sabe. Esse vai receber a recompensa do Senhor. Esse vai receber a recompensa do Senhor. Jesus, ele pregou contra toda exposição, toda vanglória. Normalmente a Bíblia se refere à nossa glória como vanglória, porque é uma vanglória, uma glória que não edifica. Amém? Semana que vem nós vamos estudar sobre a questão dos grupos religiosos. Quem foram os fariseus? Você que não tem essa apostila, eu vou mandar no grupo lá essa apostila que você possa estudar, né? Aqueles que estavam aqui na aula passada receberam. Então, quem são os fariseus? Leia essa apostila. Os saduceus, os zelotes, os herodianos e os grupos sociais na época de Jesus, que eram os publicanos, o templo, a sinagoga, o sinédrio. Como é que eles no Novo Testamento já apareceram? Parece que eles já estavam lá, mas não tiveram a sua origem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por mais um dia na tua presença e por estudarmos a tua palavra, que possamos cada vez mais voltar ao verdadeiro amor, ao primeiro amor, que possamos cada vez mais voltar ao teu evangelho, ó Pai, que, ó Pai, a tua palavra possa nos direcionar e nos conduzir às veredas da justiça. Nos abençoe, ó Pai, que tu possas crescer em nossa vida, que possamos diminuir diante de ti. Em nome do Senhor Jesus, amém.